Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui com um novo tema do canal Família e Escritura Plena. O tema de hoje é esse que vocês estão vendo na tela. A criação. As metáforas do jardim plantado no Éden. Esse é o tema de hoje. Vamos avançar um pouco mais no conhecimento da verdade. Então vamos pedir agora, já de início, aqueles que não são inscritos ainda no canal, pode fazer a inscrição, tá? Se desejar, é claro, tá? E toque aí em inscreva-se agora. É gratuito. Ative o sininho na opção todas, que é melhor assim para receber as notificações. Comente aí, compartilhe aí com seus amigos. E também outro aviso aqui, quem desejar fazer parte de um grupo de WhatsApp, é só solicitar Grupo Plenitude Brasil e o grupo, em cada estado tem um grupo aí, tá? É só nos solicitar. E se quiser receber as mensagens de nossas apresentações, que são feitas às quartas e domingos, quartas-feiras às 20 horas e domingo às 19 horas, é só solicitar também para que nós possamos providenciar que você receba a mensagem. Tá bom, meus irmãos? Hoje nós estamos iniciando um pouquinho mais tarde devido ao problema da internet, tá bom? Então, bom domingo a todos. Paz eterna, vocês que estão aí agora no chat, uma boa noite. Vamos agora ao tema, como prometido, tá bom? Então, hoje, nós estamos apresentando o último vídeo da série de mensagens à criação, tá bom? E nesta feita, trataremos sobre as metáforas do jardim plantado no Éden, cujo tema é o seguinte, vamos colocar na tela, a criação, as metáforas do jardim plantado no Éden. Tá bom, meus irmãos? Então é isso aí, vamos continuar. Então, eu queria, para a gente dar continuidade, nós precisamos comunicar a vocês que no dia 22 de janeiro, né, desse ano, 2023, nós iniciamos a série de mensagens sobre a criação, sob o tema A Criação do Céu e a Terra. Nós iniciamos no dia 22. Luz, o Sol e a Lua. Essa série de mensagens, ela continuou sendo apresentada por mais 3 momentos. Nos dias 25 de janeiro de 2023, tá bom? Tá anotado aqui. 29 de janeiro de 2023 e 1º de fevereiro, agora neste mês de 2023, tá bom? Então é isso. Respectivamente, nós apresentamos na sequência, sem interromper a questão aí dos temas da série A Criação, tá bom? Os títulos foram A Criação da Expansão das Águas e Continentes, A Criação, Erva, Animais e o Homem, e A Criação, Formação das Chuvas, dos Vegetais e do Homem. E como nós já falamos, hoje nós estamos apresentando o último vídeo da série A Criação, sob o título A Criação, as metáforas do jardim plantado no Éden, tá bom? Então não tem muito tempo, nós estávamos navegando na internet, né, como sempre, quando achamos um documentário sobre pesquisadores que estão à procura da suposta localização onde possivelmente tenha sido plantado um jardim no Éden. Então, existe um documentário assim de pessoas, de pesquisadores, que estão à procura do jardim, onde foi a localização do jardim que foi plantado. Sabe quando eles vão encontrar a localização do jardim plantado no Éden? Nunca! Então é preciso informar essas pessoas que nunca foi literalmente plantado um jardim no Éden. É preciso que se informe. Portanto, eles nunca vão encontrar a suposta localização de um jardim que em algum momento da existência de todas as coisas, o Eterno tenha plantado um jardim. O que ocorre é que os capítulos 1 e 2 de Gênesis se trata, sim, de uma narrativa sobre a criação literal de todas as coisas no mundo físico, de forma sucinta, mas também
recheada de metáforas sobre a condição e situações em que o homem estaria interagindo na existência enquanto ser humano. Dessa forma, vamos aqui ler Gênesis 2, 8 a 9. Vamos colocar aqui na tela aqui, Gênesis 2, 8 a 9, para que nós possamos dar continuidade na mensagem. Vamos ler aqui, ó. E o Eterno Yahweh plantou um jardim no Éden do lado oriental. Vou passar aqui. E pôs ali o homem que tinha formado. Vocês prestaram atenção que eu grifei e coloquei em vermelho? Pôs ali o homem que tinha formado. Isso é literal? O Eterno pôs o homem literalmente num jardim? O homem que tinha formado? Vamos continuar. E o Altíssimo fez brotar. Agora vamos prestar atenção nos grifos aqui em vermelho. Fez brotar da terra toda árvore agradável à vista. Sim, da terra se brota árvore literalmente agradável à vista. Tudo bem, até aí tudo bem. Né? Ele fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. Até aí tudo bem. E agora vamos prestar atenção aqui, ó. Grifado aqui, ó. E a árvore da vida no meio do jardim. O que vocês acham? Tá, olha aí, ó. Vamos continuar. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, 8 a 9. Prestaram atenção? O Eterno plantou 3 tipos de árvores. Correto? Então vamos continuar aqui no tema, a criação, as metáforas do jardim plantado no Éden. Vamos continuar. No meio acadêmico e entre as pessoas que se dizem inteligentes e entre os ateus, né, e gnósticos, não digo todos, pois podemos destacar alguns inteligentes entre eles, né? Que há entre eles pessoas que, por não terem o conhecimento necessário, passam a ridicularizar os crentes, pondo em descrédito os textos bíblicos, pois consideram um absurdo que tenha existido um jardim plantado no Éden, onde o Eterno tenha posto um casal chamado Adão e Eva. Então, eles dizem, com ar de deboche, é claro, Adão e Eva não existiram, esses crentes são todos débeis mentais. E eles dizem, né, que a Bíblia se trata somente de conto da carochinha e mitologias. Assim, essas pessoas, agindo dessa forma, perdem a oportunidade de vislumbrar a importância dos ensinos contidos na Bíblia. E perdem toda a vida, né, brigando contra os textos da Bíblia, pois não se esforçam, né, e não possuem a capacidade de interpretá-los. Mas os textos de Gênesis dizem que o eterno Criador plantou um jardim no Éden e pôs ali o homem que havia formado, não é verdade? E fez brotar, vamos prestar atenção, e fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é assim que diz? É. E como já falamos no tema anterior, é aqui que começamos a nos deparar com as metáforas, as figuras de linguagem na narrativa da criação. Até esse momento, o Eterno ainda não havia plantado o jardim no Éden. Como assim? Como assim o Eterno ainda não havia plantado o jardim no Éden? Ele plantou literalmente um jardim no Éden? Afinal, houve o plantio literal de um jardim no Éden, onde o Eterno fez brotar três tipos de árvores, onde o homem foi colocado? Houve sim o plantio literal de um jardim? Eu pergunto a vocês, isso não tem como ser literal, meus irmãos, uma vez que não há na natureza, ou há árvore da vida, há na natureza árvore da vida? E árvore do conhecimento do bem e do mal? Não há, não é verdade? Embora, né, nós possamos encontrar na natureza árvore agradável à vista e boa para a comida. Isso é verdade. Aí encontramos.
Mas árvore da vida e árvore do conhecimento do bem e do mal, nós não temos como encontrar essas árvores plantadas, né, na natureza. Deixa eu limpar o óculos aqui para enxergar um pouquinho melhor, né? Então, na natureza, você vai encontrar sim árvore agradável à vista e boa para a comida. Mas aquelas outras duas árvores você não vai encontrar. Então não tem como ser literal que o Eterno tenha plantado literalmente um jardim com esses três tipos de árvores. Percebeu? Percebeu. Então é nessa parte do plantio do Jardim do Éden é que nós devemos que ter, né, o cuidado para não literalizar tudo. É aqui, nesta parte do plantio do Jardim do Éden, que devemos refletir melhor sobre isso, ou não é? Analisando não somente a narrativa em si, mas também os elementos que compõem a narrativa. Como, por exemplo, nós vamos botar aqui na tela. Como, por exemplo, o homem sendo posto no jardim que foi plantado no Éden. É literal, o homem que foi formado, ele foi posto literalmente num jardim plantado no Éden? Né? Olha aí, ó. Vamos continuar. Onde, nesse jardim, o Eterno fez brotar, vamos continuar, árvore agradável à vista e boa para a comida, vamos passar aqui, árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Como diz o relato aí do texto de Gênesis, capítulo 2, 8 a 9, que podemos ler aqui, ó. Gênesis 2, 8 a 9. Pode ler. E o Eterno Ialro plantou um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Isso é literal? Ele plantou um jardim e pôs o homem literalmente num jardim? E o Altíssimo fez brotar da terra a árvore agradável à vista? Isso nós podemos dizer que é literal. E boa para a comida? Sim, aí podemos dizer que é literal. E agora essa aqui, ó. E a árvore da vida no meio do jardim? É literal? E a árvore do conhecimento do bem e do mal? Existem essas duas últimas árvores? Gênesis 2, 8 a 9. Percebeu? Então, meus irmãos, é como nós já falamos. É nessa parte do plantio do Jardim no Éden é que nós devemos que pensar um pouquinho melhor sobre isso. Tá bom? Analisando não somente a narrativa em si, mas também os elementos que compõem a narrativa. E vamos repetir para que vocês possam afixar isso aí, né? Vamos repetir aqui, ó. O homem sendo posto no jardim que foi plantado no Éden, né? Onde o Eterno fez brotar árvore agradável à vista, pode ser literal. E boa para a comida, sim, pode ser literal. Agora, a árvore da vida no meio do jardim, que árvore é essa? E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Percebeu? Como diz o relato, vamos repetir. Gênesis 2, 8 a 9, vamos repetir. Gênesis 2, 8 a 9. Pode ler aí na Bíblia aí. E o Eterno Ialro plantou um jardim no Éden. Plantou, literalmente? E o Eterno Ialro plantou um jardim no Éden do lado oriental. Sim, ele pode ter plantado árvores, fez brotar árvores, né? Plantou um jardim no Éden, mas será que esse plantio aqui, onde tem essas árvores, tudo foi literal? Né? E pôs ali o homem que tinha formado. Sim, Adão estava na criação, na natureza, né? Mas pôs ali o homem que tinha formado num jardim onde tinha duas árvores ali, uma da vida, literalmente ali, e outra do conhecimento do bem e do mal. Vamos ler aqui, ó. Pôs ali o homem que tinha formado e o Altíssimo fez brotar, né, da terra toda árvore agradável à vista, pode ser, literal. E boa para a comida, sim. E a árvore da vida, aí é literal? E a árvore da vida no meio do jardim? E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, 8 a 9. Prestou atenção? Acredito que vocês estejam aí acompanhando o entendimento aí do tema de hoje. Então, observem bem. Aqui nesta parte, já estamos identificando as metáforas, né? Não é verdade? A começar pelo plantio do jardim no Éden. Não é verdade? Onde né, Adão foi colocado, não é verdade? As árvores, nesta parte, são figuras de linguagem e não árvores literais. E como nós anunciamos no tema passado, essa questão do jardim plantado no Éden, onde Adão foi posto,
vamos agora, neste momento, hoje é o dia, neste momento desta série de mensagens, falar sobre isso aí, tá? Nesta série de mensagens sobre a criação. Agora estamos falando das metáforas daquele jardim, que não é literal, que foi plantado no Éden, onde tinha aquelas outras duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Nessa mensagem aqui, nessa série de mensagens sobre a criação, tá bom, meus irmãos? Então, o que temos que dizer para vocês é que um jardim plantado no Éden foi uma condição. Um jardim plantado no Éden foi uma condição em que o homem foi posto, né? Como se ele estivesse sendo posto no jardim, né? É uma condição em que o homem foi posto na criação. Ou seja, no Éden, pois a criação é o Éden, que é a terra, que o Apocalipse relata como lago de fogo. Depois, em outra oportunidade, nós podemos falar por que o Éden é o lago de fogo, tá? Então observe que no jardim plantado no Éden, brotaram, por assim se dizer, árvores que o homem poderia delas comer, sim, que se inclui entre elas a árvore da vida e uma única árvore da qual o homem dela não poderia comer, a saber, a árvore do conhecimento do bem e do mal, como podemos ler em Gênesis 2, 16 a 17. Vamos ler aqui, ó. Gênesis 2, 16 a 17. Vamos ler. E o eterno Yahweh ordenou ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Comerás o quê? Livremente. Agora vamos ao versículo 17, que diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, percebeu? Dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16 a 17. Prestaram atenção? Prestaram, né? Então, meus irmãos, se nós formos literalizar esses três tipos de árvores, poderíamos colocar que haviam árvores ali, né? Não venenosas, literalizando, né? Com frutos não venenosos, e uma única árvore venenosa, se a gente fosse literalizar, e o seu fruto venenoso. Uma única árvore venenosa, por quê? Porque o Eterno, ele disse que se o homem dela comesse, dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, com certeza iria morrer. Então não seria venenosa, se formos interpretar literalmente? Então a questão toda é que não poderia se tratar de árvores literais. E vamos dizer por quê, tá? A gente vai entender, e a gente vai entender mais tarde, né, mais para frente, que esse tal fruto, ele não poderia ser literal e ainda venenoso. Não se tratava de uma árvore venenosa, porque se dizia que ele iria morrer, né? E nem fruto venenoso, uma vez que, ao comer, o homem não morreu literalmente. Ou morreu? Não morreu. Então, nesse ponto, a serpente estava certa, pois ela já sabia que não morreriam literalmente. A serpente sabia. Gênesis 3, 4. Vamos ler aqui, ó. Olha só o que a serpente falou. Gênesis 3, 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Percebeu? Gênesis 3, 4. 3, 4. A serpente sabia que eles não iriam morrer literalmente. Então não poderia ser a árvore do conhecimento do bem e do mal, não poderia ser uma árvore venenosa que iria matá-los literalmente. Tá bom? Então realmente Adão e Eva não morreram literalmente. Ou morreram? Não morreram. Até mesmo porque se eles tivessem morrido literalmente, hoje nós não estaríamos existentes. Não é verdade? E alguém perguntaria: Messias, Adão tinha acesso à árvore da vida, mesmo não tendo sido feito espiritual? Ah, essa pergunta é muito boa, tá bom? Essa é uma boa pergunta essa. Adão tinha sim acesso à árvore da vida. Ele esteve por algum tempo comendo de todas as árvores do jardim, né? É claro, ele ainda não havia comido a árvore do conhecimento do bem e do mal.
mas ele esteve por algum tempo comendo de todas as árvores do jardim que poderia se comer, onde se inclui aí, entre elas, a árvore da vida. Não é verdade? A única árvore que não poderia ser comida seria qual? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas como ele não sendo espiritual, agora eu estou fazendo a pergunta, como Adão não sendo espiritual, poderia comer da árvore da vida? Eu estou fazendo a pergunta. A resposta é a seguinte: a árvore da vida era a palavra dita para ele, pelo eterno Yahweh. Se ele não obedecesse ao Eterno, a saber, se ele obedecesse, na verdade, se ele obedecesse a palavra, vamos repetir, se ele obedecesse a palavra do Eterno, que é a árvore da vida, ele estaria vivendo, tá? Se ele desobedecesse, ele morreria, entendeu? Então vamos repetir aqui, ó. Então, Adão, ele estava comendo também da árvore da vida, mesmo não sendo espiritual, porque a árvore da vida era o quê? Era a palavra dita pelo eterno Yahweh. Se ele obedecesse ao eterno, a saber, se ele obedecesse à sua palavra, ele estaria vivendo. Se ele desobedecesse, comendo do fruto que não deveria se comer, ele morreria. Correto? Então, a árvore da vida seria ele obedecer, ele estaria comendo da árvore da vida quando ele estivesse, né, obedecendo aquela palavra do Eterno. Entendeu o que significa comer da árvore da vida? Adão, comendo da árvore da vida, ou seja, obedecendo aquela palavra do eterno Yahweh, que o eterno Yahweh ordenou, ele permaneceria vivendo, sim, no propósito para o qual foi feito. Ou seja, o propósito terreno, sem a morte, que passou a todos os homens. Acredito que eu esteja me fazendo entender, tá bom? A saber, sem a separação, sem o banimento. A separação foi a morte. Então a pergunta que não quer calar é a seguinte: que tipo de ação, talvez vocês façam essa pergunta também, que tipo de ação foi praticada por Adão que representou o ato metafórico de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Eu pergunto a vocês, que fruto que ele comeu? O que ele fez? Qual o pecado? Que pecado original foi aquele? Vocês já sabem? Alguém pode dizer que pecado original foi aquele? Conhecer o bem e o mal é passar a conhecer na prática a diferença entre o certo e o errado. Antes, Adão não havia conhecido o mal, mas podemos entender que ele já cogitava, antes mesmo de o Eterno ter dado a ordem. Senão, o Eterno não teria dado a ordem, não é verdade? Se o Eterno deu a ordem, é porque havia a possibilidade da prática daquilo que não deveria ser feito. É como quando você vê, por exemplo, que um filho, em fase do início do entendimento, mas que não tenha uma noção do risco na prática, tá? E começa o seu filho a observar as coisas, demonstrando a intenção de tocar, de comer, de falar, né? De falar a mesma coisa que ouve e de olhar de forma diferente. É a mesma coisa. Então, quando você observa esses sinais no seu filho, você entra com a advertência para ele. Antes mesmo que ele ponha em prática aquilo que você já estava prevendo que ele estava na iminência de fazer. Não é verdade? Então você já dá a advertência. Você está vendo o moleque, né? A criança já de olho em alguma coisa, então você já dá a advertência. Da mesma forma, o Altíssimo deu a advertência ao homem e descreveu as consequências caso o ato fosse praticado. O Eterno não queria que Adão comesse daquele fruto, né, para o seu próprio bem, para o bem dele. Então observe que logo depois desse texto, onde o Eterno dá a ordem de Gênesis 2, 16 a 17, tá? Gênesis 2, 16 a 17,
Gênesis 2, 16 a 17, o Eterno ele resolveu admitir que não era bom que o homem estivesse só. Como nós podemos ler em Gênesis 2, 18. Vamos ler aqui, Gênesis 2, 18. Vamos ler. E o Eterno Yahweh disse, não é bom que o homem esteja só. Vamos começar a refletir sobre isso. Por que que não era bom que o homem estivesse só? Pense bem sobre isso, né? Vamos continuar. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Gênesis 2,18. Nesse momento, Adão estava pensando alguma coisa? Estava cogitando alguma coisa? Será que ele estava cogitando alguma coisa quando o Eterno disse que não era bom? Olha só. E o Eterno Yahweh disse, não é bom, não é bom. Percebeu? Não é bom que o homem esteja só. Se não era bom, alguma coisa ele estava cogitando? Será que era isso? Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Gênesis 2, 18. Imagina o que Adão estava pensando nesse momento quando ele estava só. O que vocês acham? Como assim? O homem só não era bom. Mas é claro que o Eterno ainda não havia feito a mulher, né? Mas já era o propósito dele. Como assim o homem só não era bom, se o Eterno disse que tudo quanto ele fez era bom? Mas ainda faltava a mulher, não é verdade? Então é isso, né? Entre todos os animais já havia macho e fêmea. Prestando atenção? Entre todos os animais havia macho e fêmea. E já estavam se procriando os animais. Mas Adão estava sem companhia na criação, não é verdade, gente? Como diz no texto de Gênesis 2:20, vamos ler aqui, ó. Texto de Gênesis 2:20, vamos ler aqui, ó. Vamos ler. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus, vamos continuar, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava. Prestou atenção? Para o homem, para os animais havia, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Prestou atenção? Gênesis 2:20. O que Adão estava pensando nesse momento, em vendo todos os animais, cada um com a sua parceira e ele só? O que vocês acham? Gênesis 2:20, né? Então, meus irmãos, Adão, ele estava só. Isso era bom para Adão? Não era, né? Não era, com certeza não era. Então vamos voltar aqui nos dois textos onde o Eterno dá a ordem para que fosse obedecida. E também vamos voltar nesse último texto onde o Eterno diz que não era bom que o homem estivesse só. Gênesis 2, 16 a 18. Vamos ler aqui, ó. Gênesis 2, 16 a 18. E o Eterno ordenou ao homem, dizendo olha só, ele dá ordem antes, tá percebendo? Ó, antes dele falar que não era bom. E o Eterno ordenou ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o Eterno Yahweh disse, não é bom, percebeu? Que o homem esteja só. Não era bom. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Gênesis 2, 16 a 18. Vamos voltar aqui, ó, para ver o que está escrito no início, ó. E o Eterno ordenou ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o Eterno Yahweh disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Gênesis 2, 16 e 18. Então vocês estão percebendo que o Eterno estava dizendo que não era bom. Por que não era bom? Que ele estivesse só. Todos os animais, cada macho tinha a sua fêmea, e cada fêmea tinha o seu macho, né? E Adão estava sozinho, chupando o dedo? Então observe, meus irmãos, que o Pai Eterno deu ordem ao homem que havia formado do pó da terra, a fim de que ele não comesse do fruto da árvore que foi dito para dela não comer. E também, assim como Yahweh, né, formou o homem, assim como ele deu forma ao homem, também passou a formar os animais que havia criado no capítulo 1.
E seguindo, não deixou Adão muito tempo sem companheira, em desvantagem nessa questão em relação aos demais animais. E por isso fez cair sobre Adão um sono pesado, e que nós podemos ler em Gênesis 2, 19 a 25. Vamos ler aqui, ó, Gênesis 2, 19 a 25. Havendo, pois, o Eterno formado da terra, olha só quando que o Eterno formou os animais, no capítulo 2 também, ó. Tá vendo? No capítulo 2, a formação dos animais, ó. E havendo, pois, o Eterno formou da terra também. Formado da terra todo o animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe para quem? Os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo quanto Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todos, né, a todo o gado e as aves dos céus, né? E a todo animal do campo, mas para o homem, percebeu aí? Percebeu? Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Eterno fez cair, ó, imediatamente, como o Eterno percebeu que não era bom, ó, não deixou Adão acordar sozinho com os animais. Então o Eterno Yahweh fez cair um sono pesado sobre Adão. Quando ele viu que não era bom, Adão foi entregue a Adão, né? Vamos voltar lá, gente, para a gente prestar bastante atenção no entendimento aqui que vocês poderão refletir sobre isso. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Havendo, pois, o Eterno formado da terra todo o animal do campo, então formou ali, no capítulo 2 também, do campo, né? Vamos, pera só um instantinho, gente. No campo, e a toda a ave dos céus os trouxe a... Levou para quem? A quem que o Eterno entregou os animais? Ó, os trouxe a Adão, percebeu? É isso aí. Para este ver como lhes chamaria. Então Adão ficou com a responsabilidade dos animais. E tudo que Adão chamou, e a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem, ele estava no meio dos animais, Adão, né? Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Todo mundo já tinha os seus parceiros, né? Cada um já tinha o seu parceiro, mas Adão, ó, olha Adão aí, ó, o que acontecia com ele, ó. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea, percebeu? Que não era bom isso? Então o Eterno fez imediatamente, ele percebeu alguma coisa em Adão, algum sinal, como eu já havia falado sobre a criança, né? Então o Eterno fez cair um sono pesado sobre Adão. Ele já estava observando um sinal em Adão, né? Sobre talvez alguma frustração já inicial, porque todos tinham cada um seu parceiro, não é verdade? Então o Eterno Yahweh fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu. Ele não pôde ficar acordado ali com os animais, né? Passar a noite acordado com os animais. E tomou uma das... Porque tinha também animais domésticos, né? E tomou uma das suas costelas, está dizendo aqui, ó, adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. A formação da mulher, né? E da costela que o Eterno Yahweh tomou do homem, formou uma mulher. Percebeu? E trouxe-a a Adão. Ele tinha levado os animais, mas agora ele trouxe uma mulher, ó. Ele tinha levado carne que não era a carne dele, os animais, né, ó. E formou uma mulher e trouxe a Adão. Agora vamos prestar atenção nos próximos textos. E disse Adão. Com quem que Adão estava dormindo? Junto com a sua mulher? Ainda não tinha, né? Talvez ele não tenha nem dormido ainda, porque o Eterno já fez cair um sono pesado sobre ele. E disse Adão: esta é agora ossos dos meus ossos. Percebeu? Já não eram mais os animais somente. Ele tinha a sua própria mulher aqui, ó. Ele disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Percebeu que ele está falando que não é mais carne dos animais, mas é carne da carne dele. Osso dos meus ossos e carne da minha carne. Percebeu? Porque o Eterno viu que não era bom. Está começando a perceber? E carne da minha carne, né? Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne.
E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Gênesis 2, 19 a 25. Então vocês perceberam que o Eterno entregou, né, a Adão os animais para que ele colocasse o nome em cada um, nomeasse os animais. Mas veja, o Eterno percebeu alguns sinais em Adão que ele viu que não era bom que ele estivesse só, porque todos os animais, cada um estava com seu parceiro, né? Ou sua parceira. Mas Adão não tinha sua parceira. Então o Eterno viu que não era bom que ele estivesse só. Percebeu? Adão iria passar dias e dias dormindo ali com animais domésticos e não tinha sua mulher. Percebeu por que o Eterno viu que não era bom? O que podemos observar é que pela ordem do Eterno se estabeleceu então um padrão de comportamento mental e de atitudes a fim de que o homem ele se mantivesse livre da servidão mental, né? Se estabeleceu um padrão que o homem não deveria se apartar, se deixando dominar pelo pecado, suas próprias paixões carnais, escravizantes, um vício, uma obra infrutuosa da carne, algo que atrapalha, aprisiona em cadeias e que nos faz lembrar de um texto que foi dito aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Vamos ler aqui para o nosso entendimento. Hebreus 12, 1. Vamos ler? Portanto, uma vez que estamos rodeados de uma tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de tudo, de todo peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Hebreus 12, 1. Percebeu? Então é isso aí. Então, meus irmãos, talvez vocês estejam estranhando, né, eu lendo esse texto aqui. Esse é um texto que foi direcionado aos hebreus no tempo apostólico, né? Não é um texto que está lá, é um texto que está lá na frente, né? Que foi direcionado aos hebreus, né, no tempo apostólico. Mas esse texto se refere ao mesmo fruto que não se deve comer, correto? Comer esse fruto é uma figura de linguagem, na verdade, que é o mesmo que conviver com o erro viciante e escravizante. O que sabe que não é bom, tá bom? Sabe que não é bom. Comer daquele fruto seria e foi o ato prejudicial e escravizante, e não um ato de liberdade, mas de aprisionamento. Já falamos que comer da árvore da vida significa o quê? Obedecer à palavra do Eterno quanto a se abster de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. No caso lá de Adão e Eva, né? Ele estava também comendo da árvore da vida, entendeu? Então já sabemos quanto à árvore da vida e quanto à árvore do conhecimento do bem e do mal. Na verdade, já falamos aqui, tudo bem. Até aqui nós já discorremos sobre isso. Agora, o que significa, o que significaria, né, vamos dizer assim, comer de todas as árvores do jardim? Ele poderia comer da árvore da vida porque era a árvore que ele estava comendo, né? Ele estava vivendo ali e comendo da árvore da vida. E ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, depois que nós vamos abordar aqui. Mas agora, o que significa comer de todas as árvores do jardim? Vocês sabem? O Eterno disse em Gênesis 2,16. Vamos ler aqui, ó, Gênesis 2,16. E o Eterno Yahweh ordenou ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Percebeu que tinha todas as árvores do jardim que ele poderia comer livremente, inclusive a árvore da vida, né? Vamos voltar aqui para a gente entender. Ó, e o Eterno Yahweh ordenou ao homem, dizendo, vamos prestar atenção, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Gênesis 2,16. Toda árvore, ele poderia comer de toda a árvore, inclusive da árvore da vida, que ele estava comendo, que ele estava na obediência ainda, até então, né? Mas havia uma que ele não poderia comer, não é verdade? Mas de toda ele poderia comer. Então o que significa isso aqui?
O que significa comer livremente de toda árvore do jardim, que podemos ler de novo aqui, ó. E o Eterno Yahweh ordenou ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Olha só, o que significa isso? Comer de toda árvore do jardim. O que significa? Gênesis 2,16. O que significa? Então observe que nessa parte o Altíssimo ele não impõe limites ao homem. Não é verdade? Ele poderia comer de toda árvore do jardim livremente, sem perguntar se poderia ou não comer da árvore que ele escolhesse comer. Inclusive a árvore da vida, né? Então é óbvio que essa mensagem, né, de comer de toda a árvore do jardim se trata de uma metáfora sobre qualquer coisa que o homem poderia fazer enquanto ser humano. E isso nos faz lembrar, né, o que foi revelado a Shaul, a Paulo, em nossas Bíblias, em 1 Coríntios 6,12, que vamos ler aqui, ó. 1 Coríntios 6,12, né? Todas as coisas me são lícitas. Todas as árvores do jardim, né? Olha só o que ele fala aqui. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Vamos continuar. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios 6,12. Prestou atenção que seria todas as árvores do jardim? Vamos ler outra versão aqui, ó. Tudo me é permitido. Tá percebendo? Mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. 1 Coríntios, né, capítulo 6, versículo 12. É isso aí, versículo 12. Então, meus irmãos, assim, podemos entender que todas as árvores do jardim significa, nessa metáfora, tudo o que é permitido, correto? Mas tem coisas desnecessárias. O Eterno falou assim, ó, de todas as árvores do jardim podereis comer livremente, mas o homem não necessariamente, ele não precisaria comer de todas as árvores do jardim, entendeu? O texto de Shaul aqui também, porque nem tudo nem tudo convém. Então, para Adão também, nem todas as árvores seria conveniente que ele comesse em determinado momento, ou sim ou não. Então, veja, o significado dessa metáfora, né? Então, podemos entender isso aí, que todas as árvores do jardim significa, nessa metáfora, comer todas as árvores do jardim, tudo o que é permitido, mas tem coisas que são desnecessárias, correto? O homem, ele deveria, né? O homem deveria desenvolver por si só o aprendizado da árvore, da arte, né, da vida. Deixa eu voltar aqui, gente, que acho que saiu do texto aqui, né? Então, o que acontece? O homem, por si só, ele deveria aprender a viver, né? Desenvolver por si só o aprendizado da arte da vida, correto? É porque acabou falhando aqui, coloquei o texto antes do tempo. Mas atentando para o verso 25, né, onde diz que Adão e Ava estavam nus e não se envergonhavam, em Gênesis 2:25, que podemos colocar aqui, Gênesis 2:25, atentando para esse texto, ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam, Gênesis 2:25, correto? É porque eles, nesse caso aqui, ainda não tinham conhecimento na prática do mal. Então, por isso que eles estavam nus, mas não se envergonhavam, entendeu? Eles ainda não tinham conhecimento na prática do mal. Eles estavam nus, mas não se envergonhavam. Estavam, nesse caso aí, na inocência, vamos dizer assim, mas não que eles estivessem despidos, né, do conhecimento do que poderiam ou não fazer, entendeu? Então é aí que veio a ilusão de que não haveria problemas em desobedecer. E acreditaram que poderiam passar a ser como Yahweh, conhecendo o bem e o mal. Como conhecer, né? Vamos citar um exemplo aqui. Como conhecer que o fogo queima
sem nunca ter se queimado com fogo. Eles não tinham ainda se queimado com fogo, por isso que eles não conheciam o bem e o mal, entendeu? Quando alguém se aproxima do fogo, é claro, percebe o perigo. Talvez isso sirva aí para ilustrar o que nós estamos tratando aqui. Nesse momento surge a metáfora da serpente no jardim, como está escrito em Gênesis 3, 1 a 7. Gênesis 3, 1 a 7, vamos colocar aqui. Gênesis 3, 1 a 7, vamos ler. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o poderoso Ialro tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Ialro diz? Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Ialro, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Ialro sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como quem? Como Ialro, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Ela está sendo iludida, né? Tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Percebeu? Ou seja, percebeu que o copo do leite derramou, né? E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Gênesis 3, 1 a 7, correto? Então, a partir desse momento, o homem passou a não estar mais no estado da criação. E depois das sentenças, vamos ver, tá? Em seguida, o eterno Ialro dizendo em Gênesis 3, 22 a 24. Vamos ler aqui, ó. Gênesis 3, 22 a 24. Depois das sentenças, isso aqui, ó. Depois Ialro disse, se o homem já é como um de nós, percebeu? Versado no bem e no mal, conhecedor, né? Conhecedor do bem e do mal, ou perito, já estava experiente no bem e no mal. Ele, por própria experiência, o homem conheceu o mal, entendeu? O Eterno conhecia o mal porque ele é o Eterno, Todo-Poderoso. Mas o homem era como ele, passou assim, ó. Vamos voltar aqui, gente. Depois Ialro disse, se o homem já é como um de nós, versado no bem e no mal, ele já era conhecedor do mal também, por própria experiência de prática do mal, entendeu? É como aquela questão da criança que eu falei. A criança não conhece na prática que o fogo queima, mas ela só vai conhecer na prática a partir do momento que ela se queimar no fogo. Então foi isso aqui, ó. Vamos voltar aqui. Depois Ialro disse, se o homem já é como um de nós, versado no bem e no mal, por experiência ele já conheceu o mal, o homem agora, que agora ele não estenda a mão e colha também a árvore da vida, também da árvore da vida e coma e viva para sempre. Viver para sempre aqui, gente, é viver no estado em que eles estavam, né? No estado da criação, né? Mas não necessariamente viver sem fim, né? Como um ser vivente. Vamos voltar aqui. Agora, vamos voltar mais um pouquinho. Depois Ialro disse, se o homem já é como um de nós, versado no bem e no mal, que agora ele não estenda a mão e colha também da árvore da vida e coma e viva para sempre. Ialro o expulsou do jardim de Éden para cultivar o solo de onde fora tirado. Ele baniu o homem e colocou diante do jardim de Éden os querubins e a chama da espada fulgurante para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3, 22 e 24. Então o próprio Eterno, ele colocou o homem nessa condição, né? A sua presença não permitiu que o homem tivesse mais acesso, o Eterno colocou o homem nessa condição, à árvore da vida. E até quando que isso ficou? Até o último dia, não é verdade? O homem não teve mais acesso à árvore da vida. Então, por livre-arbítrio, podemos dizer assim, por livre-arbítrio, por escolha dele, né, o homem rejeitou
o fruto da árvore da vida, não é verdade? Porque ele desobedeceu, rejeitou a palavra do Pai eterno. Então, no próximo tema, nós falaremos sobre o corpo da humilhação. Podemos falar também, vamos verificar se nós vamos falar a respeito desse tema no próximo tema, sobre o corpo da humilhação, o estado de servidão e de maldição em que toda a criação passou a estar por causa do homem, tá bom? Então, nós estamos agora concluindo esta mensagem, meus irmãos, de hoje. O próximo tema será quando? Quarta-feira, 20 horas. Aguardamos todos vocês online, tá bom? Um grande abraço para vocês, uma boa noite aí. Bom domingo, bom início de semana.